que você não voltava de férias mais, não. Você, não, uma hora a gente sempre Renata, volta. Ah, é? Renata Milani, de férias, né? As férias de vocês é bem logo. Do Paulo Nunes eu não vou nem falar. O Paulo Nunes tem férias, folga. Mas você, a Renata e o Vilani demoraram pra voltar, foi rapidinho, viu? Grafa, não fala assim, não. Não, mas o Brasil foi consistente. Acho que o Paulo e a Renata analisaram bem o final do jogo, né? Tecnicamente foi melhor do que no primeiro jogo contra o Peru. Coletivamente foi melhor. Lógico que o André e o Vitor Roque puxam esse time, né? São jogadores de destaque, mas coletivamente hoje a seleção foi bem. Me surpreendeu também a fragilidade da Argentina. A Argentina normalmente leva bons times para esses torneios de base. E dessa vez aí, mesmo com o treinador, como é que é o nome dele? Mascherano à frente, Javier Mascherano, a Argentina não levou uma boa seleção para esse torneio, não. 2 jogos até agora, 2 derrotas da seleção argentina que vai se complicando aí em relação à classificação à próxima fase. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar nesse papo aqui Paulo Nunes e Renata Mendonça. Quer dizer que você também teve férias, Renata? Que moleza, hein? Mas garanto que as suas férias foram muito maiores do que a minha. Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, meus amigos. Eu queria já o meu direito de resposta. Apenas 10 dias de férias. Inclusive, outro dia eu peguei um motorista aqui de aplicativo, entrei no carro, o cara falou assim... Mas você não estava de férias? Falou outro dia no programa que estava de férias. Eu falei, pois é, já voltei. Acabou. Pois é, foram só 10 dias, o pessoal nem sentiu falta da minha pessoa aqui. Não, nós sentimos. Já voltei. Nós sentimos. Você nem sentiu que você já tinha... Você saiu de férias, eu estava trabalhando. Isso. Aí eu saí de férias, você já estava de férias. Na verdade, teve a folga do Réveillon, né? Porque eu trabalhei dobrado no Natal ali pra ter aquela folga de 7 dias no Réveillon. Aí eu emendei com justos 14 dias de férias. Você mas está me fale mais. Hã? Você está corretíssimo. É isso. Mas me fale mais sobre esse Brasil e Argentina. Um time bem organizado do Brasil e que sofreu muito pouco até aqui, né? Eu acho que tem muito disso do que o Grafite falou. Ele fez o primeiro jogo, né? Brasil e Peru. E o Brasil entrou um pouco nervoso. Hoje não. Hoje, até esse peso, né, de um Brasil e Argentina, porque não importa se é sub-20, se é sub-17, se é xadrez, Brasil e Argentina sempre tem esse peso. E eu acho que a seleção entrou muito concentrada no jogo. Porque desde o início ainda teve algumas entradas dos argentinos excessivas, inclusive uma jogada antes dessa cobrança de lateral, que o Brasil ficou reclamando bastante, mas não sentiu, não entrou na pilha. Né? E essa foi uma jogadaça ali do Marlon Gomes, trazendo pro fundo, roubando a bola, trazendo pro fundo. Ele conseguiu uma boa finalização, praticamente sem ângulo, né? E o goleiro argentino espalmou pra dentro da área e o Biro fez o gol. O Brasil teve o comando das ações do jogo por 80% do tempo, até em alguns momentos que deu mais a bola pra Argentina no segundo tempo. Ainda assim, manteve o controle, não sofreu tanto. E numa pressão alta que funcionou muito, principalmente no início, né? Na primeira metade do primeiro tempo, né, Paulo? O Brasil subindo a marcação e não deixando a Argentina construir suas jogadas. Exatamente. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, Vinícius, Martim, Grafa. Boa noite a todos. É isso aí. O Brasil teve o controle do jogo desde o começo. Essa é uma das características desse time que me chamou muita atenção. A marcação-pressão, né? Principalmente pelo setor central. André, Marlon Gomes, Alexander, eles adiantam a marcação, né? E faz um bote, né, que a gente chama no futebol, né, nos jogadores de meio campo. E o Grafa falou sobre isso, né? E me chamou a atenção também a baixa qualidade individual da seleção argentina. Principalmente, né, os dois zagueiros e os dois primeiros meias, não o Perrone. O Perrone, né? Isso. Esse jogador tem qualidade, mas ele joga sozinho no meio campo. Então o Brasil, quando sufoca a Argentina não consegue jogar, não consegue produzir. E aí ficou um jogo até confortável. O Brasil diminuiu o ritmo, né? Teve a capacidade de trazer o time, né, para a linha baixa, para tentar usar a velocidade de transição que o Brasil também tem. Por isso que eu gostei da seleção brasileira. O Brasil tem controle de jogo, posse de bola, transição e marcação-pressão. Então acho que o Ramon está no caminho certo, né? A equipe vai evoluindo, né, vai produzindo mais, tem jogadores de características que se encaixam, né? Isso o Vitor Roque me chama como ele é forte, né? Como ele incomoda. O arranque dele é incrível, porque ele em curto espaço ele chega. Um jogador como esse,
a seleção brasileira tem grandes chances de conquistar o título. E para fazer um top 3 de jogadores dessa partida, o Vitor Roque foi bem, mas acho até que e muitas vezes não conseguiu receber tantas bolas, né? Mas um pouco sozinho, se fosse fazer um top 3, Andrei, Marlon Gomes e Arthur foram, assim, grandes destaques do jogo. Eu acho que o grande pilar desse time do Ramon tem muito do Marlon Gomes e do Andrei pela qualidade com e sem a bola, né? A gente brincou na transmissão que o 70% do planeta é coberto por água e os outros 30% é o Marlon Gomes que cobre, porque é impressionante como ele aparece em todos os espaços do campo, né? Desarma, e é desarme e já arma, né? É desarma já tocando pra a marca atacando também, né? Exatamente, assim como o lance do gol do Andrei, né? Ele já consegue antecipar a jogada, rouba e faz o gol, qualidade com a bola nos pés. Enfim, acho que o Brasil fez uma partida muito consistente, hoje já garantiu a classificação. Agora, o Vasco não está procurando um meia? Não pode estar aí nessa seleção sub-20, não, Paulo? Já no ano passado, né? Porque ele jogou muito pelo lado no ano passado, né? E pouco na função de origem dele, que é o centro do meio campo. Bem lembrado. O Marlon Gomes fez 2 bons jogos até aqui, né? Bem lembrado, porque ele jogou muito, né? Sacrificou muito pelo lado direito, tendo que voltar lá atrás com o lateral. É um jogador que, mesmo jogando nessa posição, fez grandes jogos. Eu trabalhei alguns jogos do Vasco, especialmente São Januário, né? Ele ainda mais jovem ainda, mas se entregou muito. Então eu acredito que o Vasco possa trabalhar esse jogador, porque ele tem essa capacidade, né? O vigor físico dele chama atenção, além da qualidade individual, técnica, né? Habilidade, ele tem um vigor físico. Então o Vasco com certeza tem um jogador que pode ser muito utilizado nessa temporada. Esperaremos então mais um bom jogo na quarta-feira contra a Colômbia, né? Com certeza. Acho que esse Brasil, eu acho que já quebrou o gelo da estreia que foi contra o Peru. O Brasil já conseguiu ser muito mais consistente, regular, entrou com a cabeça no lugar hoje. E a gente espera que vá fazer uma grande partida contra a Colômbia. Quem sabe, né, não consiga voltar a participar do Mundial, que faz tempo que isso não acontece. Verdade, apesar de todos os desfalques que tem essa seleção, né, por causa da requisição dos clubes para que eles não estivessem nesse sul-americano sub-20, afinal de contas não é uma data FIFA. Renata, Paulo, obrigado, meus amigos. Isso, prazerão sempre estar aqui com vocês, presenças bom programa. Ilustres, estarei lá em casa vendo vocês três, tranquilo. Seja bem-vindo de volta, Diniz. Valeu, obrigado, bom descanso para vocês. Aqui eu sigo o papo com o Martim Fernandes e com o Grafite. Imagina essa seleção aí com Hendrick e companhia limitada, hein? Porque foram vários os jogadores, Marcos Leonardo, Ângelo, entre outros aí que... Matheus França, Vitor Hugo. É isso, é muita gente boa que podia estar nessa seleção e acabou não podendo participar porque os profissionais requisitaram, né, a participação deles aí nas suas pré-temporadas. Vamos começar a falar um pouco sobre o futebol profissional, futebol dos adultos, porque a gente vai começar a falar um pouco sobre o Flamengo, né? O Flamengo tem jogo contra o Bangu, mas antes de falar especificamente do jogo contra o Bangu, vamos falar sobre Gabigol, porque Gabriel Barbosa, o Gabigol, completou 4 anos no Flamengo e nesse tempo ele passou, né, de aposta, chegou com uma aposta do Santos, virou o ídolo do clube e o torcedor acompanhou de perto essa evolução. Transformações da vida, hein? Do crescimento da família, passando pelas descobertas da puberdade, até chegar às conquistas que os cabelos grisalhos proporcionam. Qual foi a grande mudança que você passou nesses últimos anos? Parar de trabalhar. Parar de trabalhar. Comecei a viajar através do Flamengo, entrei na faculdade, me formei na escola, estou estagiando, tirei carteira de motorista, vou aos jogos sozinho, tanta coisa mudou, tenho um bigodinho. Tudo isso aconteceu para eles dois, para o que está chegando ao mercado de trabalho e para o que já saiu, num intervalo curto, equivalente a um Antônio. Quantos anos você tem? 4 anos, só isso. Período em que Tainá e Pedro viraram pais de Antônio e Henrique. Tudo que a gente achava da vida, a vida mostra pra gente que a gente não sabia tudo, né?
e expande o amor pelo Flamengo, multiplica por 2 no caso deles. Também é um período interessante para amadurecer e ganhar um pouquinho de independência. Rafael, hoje aos 19 anos, assistiu às últimas 3 finais de Libertadores do time dele no estádio. Sinto que tem muito mais responsabilidade do que há 4 anos atrás. Antigamente eu podia sair sozinho, eu já posso sair, já dirijo sozinho, saio com meus amigos de carro, faço muita coisa sozinho que eu não fazia. Totônio também trocou os afazeres. Largou a estrada e os 44 anos como caminhoneiro para ficar em casa. Curtir a aposentadoria, curtir o neto. Vou ver se pego o ritmo de aposentado, jogar carta, que não é minha praia, jogar dominó. Pelo menos eu vou conseguir ver o jogo do Flamengo. Pelo menos. Tenha feito mais bem para mim do que para ele. Em novos espaços do campo, tenho ampliado meu futebol. Então, creio eu que tem dado muito certo e eu espero dar mais espaço para ele fazer gol e também fazer meus golzinhos. A assinatura também mudou. Apesar do apelido Gabigol, fora de campo, surgiu a vida musical nos últimos anos também. 2021 e 2022, empatado com o Pedro. Talvez um dos caras que melhor represente hoje o que é essa. Imaginava tanta coisa que ele queimou meu língua. Raça. O Flamengo quer aquilo, raça. Raça, briga, discute, dá que dá pontapé. E decisivo. Tem 3 final, botou 4 gols, cara. Quem fez isso? Ninguém, ainda mais em tão pouco tempo. Passou voando, foi marcante, tá sendo. Para quem já tem muita estrada, para quem agora vive intensamente o bonde e para quem ainda tem muito pela frente, mas já sabe reconhecer o ídolo. Gabigol! Você viu ali que o Gabigol tá influenciando gerações. Né? É muito sucesso, é muito sucesso. Qual a melhor versão de Gabigol pra você, Grafa? Mas o Gabigol é diferenciado. Acho que o primeiro ano do Flamengo dele foi bom, né? Os números estava passando, acho que foram 43 gols, se não me engano, 39. Não me recordo, teve a lista ali, o primeiro ano dele foi o ano que ele mais marcou gols, né? Mas a transformação dele, né? Essa adaptação dele, né? O estilo de jogo, né? O que ele fez no ano passado. Ele fala ali na entrevista que foi muito bom para ele, mas foi uma mudança drástica que ajudou muito a equipe, ajudou o Pedro e prejudicou ele um pouco no aspecto da seleção brasileira, né? Ele se distanciou da seleção, tanto é que o Pedro vai para a Copa do Mundo, ele não vai, mas 136 gols, né, em 4 anos, uma média de 36, eu não sou muito de matemática, 78, 30 e poucos gols por ano, é muito gol. Não, né? O ano passado é o único ano que ele não é convocado para a seleção. Então. Todos os anos ele frequentou a seleção mesmo. Também. E também temos que dizer o seguinte, né? Na seleção brasileira, ele não conseguiu encantar. Teve chances, não conseguiu. Mas mudando de posição, a briga com ele com os jogadores que tinham ficou mais não, os jogadores estavam à frente. Quando foi convocado... Isso, ele não... Ele não conseguiu ter uma sequência, deslanchar, fazer grande
isso, e aí quando chega na final da Libertadores, o grande jogo do ano do Flamengo, quem decide é ele de novo. As duas Libertadores que o Flamengo ganha são 3 gols dele. Muito decisivo, né? Ele já provou que muito. em momentos absolutamente ele não sente, né? E essa entrevista dele é muito legal, ele falando que fez mais bem a ele do que ao Pedro, tal, apesar de ele ter perfeita consciência do jogo, assim, né? Tem várias entrevistas boas dele falando que gosta de jogar na arena. Ele é contratado pela Internacional, vai para a Itália, muito jovem ainda, não consegue se firmar. Aí ele vai a Portugal, Benfica, um clube onde os brasileiros costumam se dar muito bem. A torcida do Benfica adora brasileiros, né? Vídeo Jonas, né? Que passou um ótimo tempo lá, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Benfica. E o Gabigol podia vir nessa linhagem aí. E lá também no Benfica não conseguiu jogar. Por que às vezes isso acontece com o jogador de futebol, Grafa? Um cara que é tão decisivo, faz tanto sucesso aqui no Brasil e há tanto tempo, desde o Santos, não conseguir se firmar depois de 2 oportunidades na Europa. Acho que é muito do clube, né? Acho que ele pegou uma Internacional numa transição, um Inter de Milão numa transição, onde ele não conseguia atuar da maneira como ele atuava no Brasil, porque os clubes europeus, quando vêm buscar os brasileiros aqui, eles vêm por conta do desempenho deles. E você chega lá na Europa, eles querem mudar o seu estilo de jogo para adaptação ao sistema de jogo, a ordem tática. A ordem tática, o Gabriel dificilmente num clube de ponta do futebol europeu iria jogar como ele joga no Flamengo, pela direita, pela esquerda, se movimentando. Existe uma ordem tática lá. Eu acho que isso faltou para ele se adaptar. Eu penso assim, né? Aí, vou falar do clima, da língua. Portugal não tem um problema de língua, que fala português. Ele fala português também. Na Itália tem um pouco da língua. Mas eu creio que acho que é característica, adaptação, estilo de jogo também. Talvez os clubes que ele passou não encaixava com o estilo de jogo dele. Acontece, não tem como. É difícil todos vingarem. Nos 2 times ele teve poucas chances, né? Poucos jogos, assim. Ele não fez muitos jogos, né? Cara, precisa pesquisar, mas ele não deve ter feito 30 jogos, somando as duas. Às vezes tem uns azares, assim, o técnico ali, naquele momento... Ele pegou o holandês na Inter lá, que não era um cara com quem ele se deu bem, que entendeu ele, que talvez entendesse que precisava dar um pouco mais de tempo a ele, não deu, talvez tenha faltado paciência aos clubes. Eu fico muito, eu não gosto de fracassou, de tal. Pô, o cara não é fácil vingar no futebol europeu. Foi lá, jogou, não deu certo, veio aqui, ganhou tudo que ganhou, virou ídolo da maior torcida do Brasil. Voltou para a seleção brasileira pela porta da frente. Muita gente até lamentou que essa mudança de posição, que essa adaptação dele o tirasse da seleção brasileira. Então, acho que não dá para medir só com essa régua, não. Acho que poucos jogadores conseguem ter aqui no Brasil tudo. Hoje em dia, eu falo mais para hoje em dia, na minha época não. Hoje em dia, alguns jogadores, caso do Gabriel, do Gerson, eles têm no Brasil aquilo que na minha época só se conseguia na Europa. A condição de estar num grande clube, brigando sempre pelos melhores campeonatos, recebendo um salário parecido com o que tinha lá. Eu acho que isso também pesa bastante pro sucesso dele aqui, de não ter essa vontade de voltar pro futebol internacional. Sabe que eu falei aqui que ele não deveria ter feito 30 jogos? Fomos pesquisar. Foram 18 jogos. Se a gente somar as passagens dele por Inter e Benfica. Uma temporada em cada time, né? Foram 5 jogos no Benfica, na temporada 17 e 18. E na temporada entre a 16 e a 17, foram 13 partidas pela Internacional. Não conta uma temporada no futebol europeu ainda. É muito pouco. Muito pouco para um cara que tem o talento e a qualidade do Gabigol, que é um cara tão decisivo. Olhando de hoje, acho que dá para dizer que faltou mais. Quem errou foram os times, que poderiam ter insistido mais com ele. Também não sei se ele quis voltar também, enfim. Fato é que ele voltou, veio para o Flamengo para fazer muito sucesso e ser
um ídolo da torcida hoje, com 2 Libertadores e tantos títulos já no currículo. O Gabigol é um sucesso tremendo no Flamengo. O Flamengo que não vai ter os gols de Gabigol amanhã. Porque amanhã o Flamengo joga contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, joga contra o lá no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. E a gente vai mostrar aqui a provável escalação do Flamengo. Vejam que muitos nomes não são conhecidos ainda do torcedor. No gol estará o Matheus Cunha. A defesa terá o Wesley, Rodrigo Caio, esse sim, muito conhecido do torcedor, está voltando depois de muito tempo. 6 meses afastado dos campos de futebol, o Rodrigo Caio vai voltar nesse jogo contra o Bangu, nesse time quase C do Flamengo, né? Cleiton e Marcos Paulo na lateral esquerda, Igor Jesus, Everton com 2 T's, hein? E Lohan, que é uma joia da base do Flamengo, Thiaguinho, Mateusão e o Ayrton. Inclusive o Vitor Pereira no banco. O Mário Jorge estará comandando o Flamengo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Conhece o Lohan, Martim? Conheço o Lohan, você falou no começo do programa. Agora vamos falar do futebol dos adultos e tal. No caso do Flamengo, agora, mais ou menos, mais ou menos. Lohan, 16 anos. Ele pode jogar o próximo Sul-Americano Sub-20. Talvez mais 2 ainda. Lohan, que é uma joia da base do Flamengo, né? Jogou Copinha, fez 2 gols. Teve seu contrato renovado recentemente, multa altíssima. Há muita expectativa sobre o futebol do Lohan, né? A gente tá vendo o gol dele marcado aí na Copa São Paulo desse ano. Você viu o Lohan jogar, Grafa? Ou ainda não? Não vi jogar ainda, mas ouço muitas coisas boas a respeito desse garoto. Né? E o torcedor vai ter essa chance, então, de amanhã contra o Bangu, ver o Lohan em campo. 280, ele é só uma das atrações. 280 milhões de reais a multa do Lohan. Pouco não. Pois é. E a gente vai ter também, cara, a volta do Rodrigo Caio, que ele desperta muitos sentimentos aí do torcedor do Flamengo. É um cara que a torcida tem um carinho, né, pelo desempenho, principalmente no primeiro ano, que foi o ano que ele conseguiu jogar em 2019, fez um grande ano com aquele time do Jorge Jesus. Ele e o Pablo Mari formavam a dupla de zaga do Flamengo. Fato é que depois de 2019, o Rodrigo Caio não conseguiu mais jogar, né? Devido a série de lesões, algumas cirurgias, problemas gravíssimos nos joelhos. E ele acabou entrando poucas vezes em campo perto do que poderia. Isso acaba deixando o jogador, acho que sempre com uma pulga atrás da orelha, com uma dúvida na cabeça sobre o que o corpo aguenta ou não aguenta fazer. Será que eu consigo voltar a jogar no mesmo nível? Diz um pouco sobre esse sentimento, esse mix de sentimentos do jogador, Grafite. É difícil, né? O Rodrigo é um cara super resiliente, né? Por tudo que ele já passou na carreira, vem passando. É um jogador jovem ainda, né? Pro futebol, né? O Rodrigo Caio tem o quê? 28, não? Preciso checar aqui. 29. 29 anos, então. Jogador que se iniciou lá no Flamengo em 2019, teve um bom ano. 2020 também ele estava fazendo um bom ano, a partir do segundo semestre, né? Que começou as lesões, 21 e 22 foi bem complicado para ele. Lesões em sequência, né? Teve perto de disputar praticamente 2 Copas do Mundo, né? Pelo desempenho, é um cara muito querido pela Tava na lista do Tite ali, estava cotado, né? Sempre entre os possíveis convocados ali para Mas joelho é uma situação delicada, né? Eu tive algumas lesões no joelho também, mas não chega nem perto do que o Rodrigo Caio vem passando. E ele voltar agora é uma grande vitória, não só para ele, mas para nós que gosta de futebol, que o conhece também, que sabe da personalidade dele, da pessoa, da grande pessoa que ele é e grande jogador. Eu fico feliz, tomara que ele possa jogar bem, não sentir nada, possa ser um grande ano para ele, mas realmente é difícil o psicológico. Tem que ter um trabalho, uma base familiar boa, uma boa sustentação familiar dos amigos, dos companheiros do clube principalmente, para voltar a jogar em alto nível. Foram 12 jogos só no ano passado. Bem pouco, né? 10 de julho de 2022, na Arena Corinthians, o último jogo. O Flamengo perdeu 1-0 e é o último ano de contrato do Rodrigo Caio. Termina em dezembro desse ano. Tomara que ele possa voltar a jogar bem e se for do interesse dele do clube, que possa renovar. Exatamente. Principalmente ter sequência. Porque o calendário vai ter de sobra pro Flamengo. Tem de sobra, porque o Flamengo vai ter que rodar muito aí o elenco. O problema é que ele não consegue ter sequência, né? A todo momento ele é parado por
por uma lesão, uma nova lesão, uma velha lesão. Tava dando uma olhada aqui nas mensagens de vocês aqui, por meio da hashtag troca de passes. O Live da Roça manda o seguinte: Gabigol foi campeão olímpico, jogando muito. Verdade, foi campeão olímpico naquela seleção que bateu a Alemanha na final no Maracanã. Estava no Santos ainda em 2016. O Jorge Giraldes diz: simples sobre Gabigol, jogador doméstico. Aqui ele pode tudo, lá tem que ser profissional. Gustavo Xavier: muito oba-oba para pouco futebol, Gabi. Fazer gol em estaduais assim é fácil. Ser goleador do italiano é outra coisa. Quer ver? Pô, mas o cara fez gols em finais de Libertadores em 3 decisões, né? Porque aqui perde pro Palmeiras, o gol também é dele, né? Também é dele, é verdade. Não é? É verdade. O gol também foi do Gabigol, exatamente. Ou seja, 3 decisões do Flamengo em Libertadores na era Gabigol. Isso. Ele fez gols nas 3 decisões. Não é fácil não, meu filho. Continue mandando suas mensagens aqui, que a gente vai mandando pro ar. Vamos falar sobre também o João Gomes, porque o João Gomes está numa situação aí, futuro indefinido. Ele tinha aceitado uma proposta para ir para o Wolverhampton, né, da Inglaterra, jogar na Premier League. O problema é que o Lyon, da França, também havia feito outra proposta. O Flamengo gostou mais da proposta do Lyon, que é 11 milhões de reais superior à proposta feita pelos ingleses. Só que o João Gomes tem o desejo, e os empresários dele também têm a preferência, o desejo de que ele vá jogar na Premier League, que é a NBA hoje do futebol mundial. Fato é que ele não sabe o que faz. Então ele foi reintegrado ao elenco com um detalhe: John Textor, presidente do Botafogo, que também é o dono o presidente do Botafogo, né? Ele é o dono do Botafogo, também é dono do Lyon, foi hoje ao Ninho do Urubu para conversar pessoalmente com o João Gomes para tentar convencê-lo a se mudar para a França e não para a Inglaterra. Quais argumentos você usaria, Grafa, se você fosse um dirigente do Lyon, para tentar convencê-lo a não ir para a Inglaterra, hein? É difícil, né? O futebol inglês aí é a menina dos olhos, né? Do futebol brasileiro nesses últimos anos, né? Muitos brasileiros atuando lá. O Andrei está indo agora para o Chelsea. Recentemente o Bruno Guimarães saiu do Lyon, foi pro futebol inglês também. Fazendo sucesso Paquetá já no Newcastle. Paquetá, ou seja, tem muito brasileiro lá. É o melhor campeonato do mundo, né? O Lyon está no campeonato francês, que não é uma potência no futebol europeu. O Lyon também, ultimamente, não consegue brigar com o Paris Saint-Germain no topo do campeonato francês. Mal chega a Champions League, dificilmente chega a Champions, não vem montando equipes fortes como montava alguns anos atrás. Ou seja, acho que olhando pelo lado técnico, assim, de crescimento, eu acho que a Premier League vai ser muito melhor para ele, né? Mas tem o lado do Flamengo também, o valor financeiro também. Lógico, para uma chegada no futebol europeu, você chegar na França, o caso do que o Bruno Guimarães fez, depois a mudança do futebol pro futebol inglês, beneficia bastante do que você chegar já no inglês. Adaptação, a língua, tudo aquilo. Mas tem que respeitar a vontade do jogador também. Parece que ele bateu o pé querendo ir para a Inglaterra, né? Eu diria para você o seguinte... Quantos argumentos? O Flamengo tem 11 milhões de argumentos a mais para... Eu acho que o único argumento é o do Flamengo, porque acho que para o jogador hoje é muito difícil você comparar. Vamos supor que o dinheiro seja o mesmo ali, né? Que não seja uma proposta do Lyon em termos de grana pro João Gomes muito melhor do que a do Wolverhampton. Talvez pelo dinheiro ele possa escolher jogar no Lyon. E no campeonato francês pode tentar um time que está mais perto da Liga no meio tá mais perto da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, de jogar torneios europeus que no Wolverhampton não vai conseguir. Então, esse é o único argumento esportivo ali, futebolístico. Mas mas o argumento não me parece razoável. O John Textor falou aí, vou apresentar nosso plano para ele e tal. Eu acho que é o único argumento possível. Ele é dono do Crystal Palace também, né? Também. Ele é dono de um pedaço do Crystal Palace. De um pedaço do Lyon, né? Não é total do Lyon. Não, do Lyon é a maioria e do Crystal Palace é um pedaço menor, É difícil, né? Acho que
ter bons argumentos, apresentar Lyon para ele, falar, olha só, muito melhor do que morar na Inglaterra, é um pouco menos frio. Só se for por aí, viu? Porque acho que tá difícil. Essa não? Será que o torcedor do Botafogo não fica... Imagina o presidente de um clube ser recebido na sede, no CT do rival, mas para comprar um jogador para um outro clube, não para o Botafogo. É uma situação que poucos anos atrás a gente jamais veria. Sabe que talvez me veio à cabeça que de repente o John Textor chegou lá e falou, escuta aqui, meu filho, você vai, joga um ano no Lyon, se você for pelo menos razoável aí nesse primeiro ano, a gente te leva para o Crystal Palace. Aí nesse primeiro ano, a gente te leva para o Crystal Palace e você realiza o seu desejo de jogar na Premier League. Talvez seja uma... Tem que garantir que o Crystal Palace não vai cair também, né? Também tem essa, porque o Crystal Palace não é um clube que costuma bater o martelo ali e ficar todos os anos na Premier League. É um... O Wolverhampton vai ter a companhia do... Muitos portugueses, Matheus Cunha. Danilo. Que acabou não, Danilo não, Nottingham Forest. Danilo, Nottingham Forest. No Wolverhampton é uma enxurrada de portugueses. São muitos os jogadores portugueses. O atacante está lá, estava no Atlético ano passado. O Diego Costa também está lá, não está? Diego Costa está no Wolverhampton? Tá no Wolverhampton. Tá. Diego Costa no Wolverhampton, exatamente isso. Ele e o Matheus Cunha foi para lá agora, né? Então pelo menos terá, se for para lá, terá também companhia de brasileiros. Veremos. Para fechar do Flamengo, vamos falar sobre o goleiro Rossi. Porque o Rossi tinha um pré-contrato já assinado com o Flamengo, mas ele vai jogar pelo Al Nassr até o fim da temporada, lá no meio de junho, né, no fim de junho, e depois chega ao Flamengo no meio do ano, a partir de 1º de julho. Então Rossi jogará esse primeiro semestre no futebol árabe, vai jogar com o Cristiano Ronaldo. O Flamengo tentou muito trazer o Rossi pro desde o fim do ano, né? Ele está tentando. E o Riquelme, que quem negocia com o Boca Juniors diz que não é um dirigente fácil de negociar. Bateu o pé, nem recebeu os dirigentes do Flamengo em Buenos Aires, não quis nem conversar quando os dirigentes do Flamengo foram até lá, porque não queria liberar o Rossi antes. O Flamengo estava disposto a oferecer $300 mil por essa antecipação da liberação do Rossi. O Boca não quis e agora emprestou para o Al Nassr. Tem que ver se é mais dinheiro ou se ele foi pelo mesmo dinheiro ou por menos dinheiro, apenas para não ceder o jogador para o Flamengo. Veremos. É o seguinte, nós vamos ao primeiro intervalo da noite, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre o clássico, né? Palmeiras e São Paulo, que foi jogado ontem na Arena do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Vamos falar sobre o Corinthians, que joga contra o Guarani amanhã lá na Arena, na Neoquímica Arena, e muito mais. Tem final da Copinha. Daqui a pouquinho a gente volta com muitos assuntos para vocês. Rapidinho, fique com a gente. Quero ser uma inspiração. Isso significa muito pra mim. Tocar música. Novo Epson Epic Vision LS300. Epson Epic Vision. Don't share. Live Epic. Sabia que com o app Minha Claro dá para resolver muita coisa? Que tal baixar agora mesmo e fazer o seu cadastro? Aqui você acessa a segunda via da fatura, se cadastra no débito automático e na fatura digital, consulta o sinal dos seus produtos, acompanha as visitas técnicas, configura a rede Wi-Fi, consulta o seu consumo de internet e muito mais. E tem atendimento também pelo WhatsApp. Minha Claro, é simples, rápido e seguro. E esse feriado, bora viajar? Viagem é com a Clique.
Bus. Ih, será que vai dar pra viajar? Com o Clique Bus já deu. Aqui tem os melhores descontos de passagem. Seja qual for o seu destino, sua viagem começa aqui. Clique Bus. Acesse e vai. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Chora! O que é ser Corinthians? Não é fácil você explicar o que é ser Corinthians. O moleque não vai fazer um golaço! Eu falei, pô, não posso pipocar, cara. Quando ele cavou, eles invadiram o Rio de Janeiro. E aquele time da democracia queria reconstruir o país. Gênio, né? Mais do que ele. E sempre seguindo o nosso código de ética. Essas são algumas ações para melhorar o mundo e o nosso mundo. Globo, fazer diferença é todo dia. Meia-noite e 9, esse é o Troca de Passes aqui no Sport TV, estamos no ar. Estou aqui com Martim Fernandes e com o Grafite por meio da hashtag Troca de Passes, ó, tá aqui na sua tela. Você manda sua mensagem pra gente, manda sua opinião, sua pergunta. Faça como, por exemplo, o Gustavo Xavier, que manda a seguinte questão: o Corinthians irá com titulares amanhã contra o Guarani, amigos? Sim, senhor. Daqui a pouco falaremos sobre o Corinthians. E pede aqui, ó, Felipe, mande um abraço para o meu pai, o seu Sebastião Xavier, torcedor do Comercial de Ribeirão Preto, Série A2 do Paulista e do São Paulo. Ele fez aniversário dia 20, dia de São Sebastião, feriado no Rio e aqui em Ribeirão. Obrigado novamente. Um abraço pro seu Sebastião. Feliz aniversário, hein? Gabigol, simplesmente o artilheiro das finais, manda aqui o Amarildo Melo. É verdade, tem razão. Vamos ler mais as suas questões aqui, as suas opiniões daqui a pouquinho ao longo do programa, tá bom? Agora vamos falar sobre o Palmeiras. A gente falou muito sobre o Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Corinthians. Agora é hora do Palmeiras, que vai fazer a grande decisão da Supercopa do Brasil. Jogo que você acompanha aqui no Sport TV, sábado, Palmeiras e Flamengo, jogo que acontece no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, que deve receber um grande público. E olha, o Abel tá fazendo mistério aí, né, sobre a escalação, como o time vai se preparar. Fato é que o Palmeiras jogou ontem, fez o primeiro clássico do ano contra o São Paulo, dentro de casa, no Allianz Parque, diante da sua torcida, mas não fez um grande jogo, né? Agora, o que eu não consigo entender, Martim e Grafa, é que o Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro e depois de 3 rodadas de campeonato paulista, é que o Palmeiras jogou mal pra caramba, só perdeu, resultados horríveis no início de competição, sem o ritmo ideal. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo. Já a gente vai mostrar daqui a pouquinho. As paredes do estádio do Palmeiras apareceram pichadas, né, com xingamentos aí e cobranças a Leila Pereira, exigindo contratações. É para tudo isso ou te parece também, assim como para mim, exagerado? Um completo exagero. Não é minimamente razoável. O Palmeiras fez um jogo até decente ontem contra o São Paulo. Foi um pouco melhor, talvez pudesse ter ganhado, embora acho que o 0-0 tenha sido mais justo. Eu tenho a sensação que essa exigência descabida, assim, exagerada e muito antecipada assim, por reforços é um pouco por causa do apetite do Flamengo no mercado. Porque o Palmeiras se mede com o Flamengo hoje, né?
Então o Flamengo vai lá atrás do Gerson, sem, aparentemente, sim, como se fosse uma coisa normal. Vai lá e traz o Gerson. O próprio Atlético também, né? O Atlético também, mas especialmente com o Flamengo, né? Que os dois monopolizaram ali as disputas continentais nos últimos anos. Então dá essa sensação que o torcedor, essa parcela específica do torcedor do Flamengo tem mais, do Palmeiras tem essa pressa. Isso não faz o menor sentido. O Abel Ferreira, que ontem deu uma criticada na diretoria em outras questões, que a diretoria não se manifesta em questões de arbitragem, de calendário e tal, mas ele defendeu a diretoria na questão dos reforços. Falou, não adianta sair comprando de qualquer jeito, tem que ser mais criterioso e tal. Então é um pouco a torcida fazendo a torcida, quando a gente fala genericamente, é até uma generalização injusta, mas essa parte da torcida faz mal, tumultua o ambiente, não ajuda nada numa semana decisiva como essa. E não sei se estão certos ou errados. Possa talvez haver aí um conflito de interesses, né? E tem muita gente, muito torcedor do Palmeiras que acha que isso não é benéfico, pelo contrário, é um problema para ser resolvido pelo clube. Fato é, Grafa, que o Abel, na entrevista de ontem, depois do jogo, foi muito claro no recado que deu à diretoria. Não adianta trazer apostas. Para trazer jogadores que a gente não sabe se vai dar certo, é melhor apostar nos garotos da base. O Palmeiras tem uma base muito forte, vem papando tudo aí nos últimos anos, nas categorias de base, vem formando grandes jogadores, e ele acha que é melhor, então, investir nos jogadores da base. Que o Palmeiras precisa, sim, de 1 ou 2 reforços, é o número que ele tem na cabeça, 1 ou 2 reforços, que venham para jogar, venham para deixar o time mais forte, sem que eles sejam dúvidas. Você pensa sobre isso? Eu penso assim como o Martim, né? Não pode, só porque os outros clubes estão contratando, que tem que contratar. Lógico, perdeu o Danilo, é um jogador importante, é um jogador que dá uma característica para a equipe muito, muito boa. E ele não tem uma reposição à altura hoje. O Jair está voltando de lesão. Então tem tudo isso. Eu acho que o Palmeiras vai continuar fazendo o que vem fazendo nos últimos anos, saindo alguns jogadores e chegando a algumas contratações pontuais. Algumas contratações do ano passado ainda não conseguiram vingar. O segundo ano pode ser importante. O segundo ano a gente tem o exemplo do Zé Rafael. O primeiro ano do Zé Rafael não foi muito bom no Palmeiras. Hoje ele é um jogador já realidade. O Veiga foi emprestado e voltou. O Veiga foi emprestado e voltou. O Dudu saiu e voltou. Então tem jogadores que chegaram ano passado que ainda não conseguiram. O Flaco Lopes, né? Flaco Lopes. O próprio Navarro também que chegou. O próprio Merentiel, né? Que Merentiel. Tem o jogador de meio campo, como é que é o nome dele? O Tabata também. Então estão jogadores que podem... Atuesta. Estão jogadores que podem nesse segundo ano render melhor do que renderam no primeiro. Chegou o Jorge? E sem opção. Chegou o Jorge, ou seja, eu acho que vai chegar jogadores, mas tem que ser aquela coisa uma necessidade. Não adianta tá livre no mercado, eu vou pegar. Chegar para ser mais um e não jogar. Eu acho que o torcedor tem que ter paciência com a Leila, com o Palmeiras, com o próprio Abel também. A gente vê que há uma conversa alinhada, a diretoria com o treinador. Eu acho que o Palmeiras está demorando um pouco, mas eu acho que dá tempo ainda de chegar a reforços e organizar a equipe. Inclusive, se a gente for pensar, a saída do Scarpa já estava programada. Todo mundo já sabia que o Scarpa sairia. Acho que não pode contar como desfalque. Não, e tem um detalhe, Grafa. Eu acho que a diretoria até se antecipou. Ela contrata o Bruno Tabata, né, exatamente pensando nessa saída do Scarpa. Mas não jogou ainda. E tem o Veiga que não terminou a temporada jogando. Claro. Não jogou o que pode, o Bruno Tabata ainda? Não. Será que vai jogar? Não sabemos. Mas fato é que ela buscou um jogador para a posição, imagino eu, do Gustavo Scarpa. E ele pode vir a jogar bem nessa temporada, porque é um bom jogador, o Tabata. Fato é que o Palmeiras precisa de reforços, né? Não são muitos, mas o Palmeiras precisa. Um volante e um atacante canhoto, né? Exato. Que é o que sempre se fala que o Palmeiras precisa. Mas essa forma não dá. Vandalizar o patrimônio absurdo. do clube. Um clube que acabou de ser campeão brasileiro. No terceiro jogo, não que no 10º jogo ou no 20º fosse legal, mas no terceiro é mais bizarro isso. Não dá pra
não dá pra gente tratar como normal isso, não. Em termos de futebol, Grafa, o que é que o Palmeiras precisa fazer diferente do que fez contra o São Paulo, ou que não fez contra o São Paulo no clássico de ontem, para vencer o Flamengo no final de semana e ficar com a Supercopa do Brasil? Lógico que precisa ter uma melhora no aspecto físico, tático, técnico. É começo de temporada, o Flamengo vai sentir também isso no jogo. O Flamengo já não vai jogar com a equipe principal amanhã, né? Contra o Bangu. O Palmeiras joga contra o Ituano ainda pelo Campeonato Paulista. Joga pelo Ituano, acho que deve levar uma equipe alternativa também. Imagino que sim. Acho que ele teve... Eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem na preparação que jogou com o São Paulo. É um embate mais parecido com o que ele vai ter contra o Flamengo. As outras equipes, não, contra o São Bento, contra o Botafogo, o São Bento... Palmeiras jogou bem, não conseguiu reverter as chances que teve, mas ficou aquela dúvida, empatar em casa com o São Bento. Venceu o Botafogo não jogando tão bem. Ontem não fez uma grande partida, mas é começo de temporada, é o terceiro jogo, só como o Martim falou, não dá para cobrar alto desempenho, alto rendimento. A gente vê os jogadores jogando, o passe ainda não está calibrado, as ações. Eu acho que tem que ter paciência. Lógico, o resultado de domingo, de sábado, vai pesar bastante para os próximos dias. Uma eventual vitória dá uma amenizada, uma derrota dá uma perturbada no ambiente, mas tem que melhorar. É começo de temporada, não é só o Palmeiras, acho que todos os clubes têm que ter essa melhora no começo de temporada. Se a gente pegar os 4 ali de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, ninguém tá voando, né? Não, ninguém. Todo mundo começou ali. Nas 2 primeiras rodadas já ninguém ficou 100%. Exatamente, não tem ninguém. Mesmo. O Bragantino, que é a quinta força. 3 da Portuguesa. Ganhou o primeiro jogo ganhou bem o primeiro jogo. Vencendo o Corinthians. E depois perdeu para a Portuguesa. 3-0. O Corinthians empatou com a Inter de Limeira. Sim. O São Paulo empatou com o Ituano na primeira rodada, ou seja, não está tendo vida fácil para ninguém. É difícil. O começo de temporada costuma ser assim. Tem uma adaptação tática ali para fazer, que é a presença do Endrick, né? Que o Palmeiras não jogava, muda a maneira de jogar do Dudu, muda a maneira de jogar do Rony. É uma readaptação do sistema de jogo, né? O Rafael Veiga tá voltando num time que não funciona mais perfeitamente como no ano passado. O Endrick vai se acostumando cada vez mais com o profissional. O menino tem 16 anos. Tem 16 anos, né? 16 anos tá jogando. Não é porque ele entrou em meia dúzia de jogos no ano passado, jogou bem, fez gol e tal, que agora ele é o dono da posição. Já estava encaminhado um título de Campeonato Brasileiro, a equipe estava mais organizada. Agora ele está vivendo a realidade. Passou aquela primeira sessão do oba-oba, cheguei no profissional, vou render, marquei gol. Agora é a sequência do profissional, a dificuldade nos jogos, no dia a dia de treinamento, é normal isso daí. E o Abel pode ter um reforço aí para os próximos jogos. O Mike, né? Ficou de fora dos últimos jogos aí, estava com dor no tornozelo. O Mike é um jogador que já jogou em várias posições, ele é lateral de origem, mas já jogou até naquela linha mais adiantada, jogou junto com o Marcos Rocha, né? Fazendo uma dobra ali, como um ponta. Foi bem nessa posição, inclusive. Mike é mais um que fica à disposição. O que esperar do Jorge, hein, o Grafa, nessa temporada 2023? Porque o Jorge é um cara curioso, assim, né? Pelo menos pra mim. Começou muito bem, apareceu muito bem no Flamengo, foi embora. Aí ele foi pro Mônaco, né? Aí volta pro Santos, faz uma temporada espetacular com o Sampaoli em 2019. Tem uma lesão, né, séria de joelho. E depois a carreira não andou mais. De 20 para cá, né? Porque 19 foi muito boa. De 20 para cá a carreira não voltou. Ele não conseguiu voltar na mesma atuada, né? O Jorge não é o Jorge lateral esquerdo? Foi pro Fluminense? O Jorge foi no Fluminense. Estou voltando de férias, pessoal. Relevem, por favor. Eu tava pensando aqui. Será que ele voltou do Fluminense? Apaguem o que eu falei, por favor. Vamos falar sobre o Corinthians. O Corinthians joga contra o Guarani amanhã na Neoquímica Arena, 4ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos mostrar aqui a provável escalação do Corinthians. O Corinthians deve ter força máxima para esse jogo contra o Guarani, com Cássio no gol. A defesa com Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. No meio-campo, Duqueiroz, Maicon como titular, Renato Augusto também, junto com o Adson. No ataque, Yuri Alberto e Roger Guedes.
É o que o Corinthians tem de melhor hoje, Martim? É o que tem de melhor. E é um alívio pra gente aqui que comenta nos pré-jogos do Corinthians não ter aquele monte de barra, de dúvidas. Que todos os jogos do Corinthians até hoje era uma loteria pra gente saber quem que o Fernando Lázaro ia escalar. E agora a gente vai ver o melhor Corinthians possível. Tá na hora de ver também já, né? O melhor Corinthians possível. Eu acho que já tá na hora de começar também o ano do Corinthians com o melhor time possível. É um time que mescla um pouco a juventude aí com a experiência, né? A gente pensar que tem um meio campo com o Duqueiroz, o Maicon não é um super jovem, mas tem aí seus 26 anos, o Adson é jovem, Roger Guedes também na meia idade, o Yuri Alberto é jovem, com os mais experientes, Gil, Balbuena, Renato Augusto, Fagner. Ou seja, ele está tentando, né, Grafa, dar uma mesclada para deixar o time fisicamente mais estável ao longo dos jogos, né? Eita, esse treininho aí com o gol no meio campo, o campo reduzido com 2 gols, é bom, viu? Chuta de todo lado, né? Pertinho do gol, dá saudade agora, viu? Deu uma nostalgia agora. Mas a tendência é essa, né, do trabalho do Lázaro, né? Dar entrosamento à equipe que vai ser a chamada equipe principal na temporada, né? Os estaduais servem para isso, né? E é importante para ele dar uma sequência para esses jogadores, dar uma condição física, técnica, tática. Ele acho que vai ser a mescla. O ano passado falou-se muito da idade da equipe do Corinthians, né? Jogadores numa idade avançada, que o Vitor Pereira queria ter um estilo de jogo que não era compatível com o estilo de jogadores. Eu acho que agora com o Lázaro tem uma mescla muito boa aí para o Corinthians ser forte fisicamente e tecnicamente a gente já viu que tem condições. A expectativa agora é dar sequência para essa equipe, né? Tem um detalhe que acho que deixa o torcedor do Corinthians meio com o pé atrás com o time desde o ano passado, que é a questão de jogar fora e jogar em casa, né? O Corinthians continua, né? Continua. Tem um equilíbrio, né? Como mandante vai muito bem e fora de casa não consegue repetir o rendimento. Não conseguiu ainda e isso é algo que já vem de bastante tempo, né? Os últimos anos de ser foi contratado, né, com muita expectativa quando chegou do Shakhtar Donetsk, começou muito bem. Parecia que ia ser o Matheus Pereira, desistir. De um camisa 10. Parecia que ia ser o Matheus Pereira, desistir. Mesmo, né? Aqueles caras que conseguem correr o campo todo, que tem bom passe, que tem bom chute, tem bons fundamentos, mas não tanto aquela característica de 10 armador, né? Clássico. A gente tem o Modric, né, no Real Madrid, que tem essa característica do De Bruyne no Manchester City, que é um 10, mas que joga pelos lados, joga pelo meio. São dois nessa características que também que eu falei, né? Que são jogam tanto como um volante, se precisar um segundo não tem mais aquele clássico 10 que fica aquele 10 canhoto que quer a bola toda hora, que pifa os caras, não tem mais. O estilo de jogo, né, os esquemas táticos ao longo dos anos, essa globalização no futebol, desses novos sistemas de jogo,
fez com que os camisa 10, até há 2 anos atrás a gente falava de camisa 9, né? Que não tinha camisa 9, é o falso 9, é os caras que jogam pelos lados. E o 10 hoje faz falta no mercado. Eu espero que o Corinthians, outros clubes que estão atrás de 10, possam trazer um 10, mas para jogar ali, como camisa 10 no meio, para pifar os caras, para armar o jogo. Mas, pelo que vem jogando os clubes ultimamente, é difícil. Arrascaeta. Arrascaeta é um camisa 10. Ele não é camisa 10 no número, mas de um camisa 10. Parecia que ia ser o Matheus Pereira, desistir. De um camisa 10. Olha aí. Da música, né? Da música. Jogam por música. Será que já não teve em algum outro momento? Não, né? Acho que não, porque o Caetano quase não jogou no Corinthians, né? O Caetano, eu acho que não jogou ainda no profissional do Corinthians. Acho que ele pode fazer a estreia. Corinthians, Grafa. eu sabia, ele não ia perder a oportunidade de... Ele não ia deixar eu passar. Olha aí. Da música, né? Da música. Jogam por música. Será que já não teve em algum outro momento? Não, né? Acho que não, porque o Caetano quase não jogou no Corinthians, né? O Caetano, eu acho que não jogou ainda no profissional do Corinthians. Acho que ele pode fazer a estreia. É a estreia dele nesse jogo contra o Guarani. Poderemos ter no futuro aí, breve, então, Gil e Caetano juntos na zaga do Corinthians, Grafa. Eu sabia, ele não ia perder a oportunidade de... Ele não ia deixar passar. O Eugênio está dizendo que a defesa é tropicalha. Também 45 dias de férias. É, quase isso. Tirado. Olha, e o Corinthians vai pegar o Guarani. O Guarani que a gente... Olha aí. Da música, né? Da música. Jogam por música. Será que já não teve em algum outro momento? Não, né? Acho que não, porque o Caetano quase não jogou no Corinthians, né? O Caetano, eu acho que não jogou ainda no profissional do Corinthians. Acho que ele pode fazer a estreia. É a estreia dele nesse jogo contra o Guarani. Poderemos ter no futuro aí, breve, então, Gil e Caetano juntos na zaga do Corinthians, Grafa. Eu sabia, ele não ia perder a oportunidade de... Ele não ia deixar passar. O Eugênio está dizendo que a defesa é tropicalha. Também 45 dias de férias. É, quase isso. Tirado. Olha, e o Corinthians vai pegar o Guarani. O Guarani que a gente... Perder a oportunidade de... Ele não ia deixar